Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Ó, eu vi nos últimos vídeos muita gente comentando que eu tô meio tristinho ou alguma coisa do tipo. E não, gente, eu não tô. Mesmo com os problemas da vida, que não são poucos, vocês sabem, né? Recentemente eu tive todos esses problemas com o Luke, agora ele tá muito bem. Ele não quis ir ali no sofá, ele tá correndo ali pra frente na cozinha, brincando com as bolinhas, com as coisas dele, então talvez tenha algum barulhinho. Mas eu tentei de toda forma pôr ele ali no sofá pra ele aparecer pra vocês, mas ele não quis. Enfim, mesmo com tudo isso, eu tô bem, tô feliz, a vida segue em frente, tá tudo certo. Muito obrigado pela preocupação de vocês. Agora, sobre o caso de hoje, o caso de hoje tá pesado, viu, gente? É um caso bastante chocante e eu vou pedir logo no começo do vídeo que você deixe o seu like, porque ajuda muito na divulgação aqui do canal. E se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês, mostrando um pouco do meu dia a dia e agora tô publicando um conteúdo um pouco diferente por lá. Bom, gente, o caso de hoje é de arrepiar. Hoje nós vamos falar sobre um caso que choca pela frieza e pela complexidade da manipulação envolvida. Essa bizarrice toda teve início quando uma mulher chamada Laurie Shaver, aparentemente comum do estado norte-americano da Flórida, em 2015, resolveu pôr um fim no seu marido. E por mais bizarro que isso seja, tá? Ela conseguiu ficar livre aí por muito tempo. As coisas foram acontecendo e ninguém descobriu nada. O negócio ficou empacado por muito tempo, na verdade. Vocês vão entender tudo isso, vocês vão ver que esse caso realmente é de arrancar os cabelos, então vamos logo pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Laurie Leaf Shaver nasceu nos Estados Unidos em meados da década de 1980. A sua infância foi marcada por dificuldades financeiras e uma relação familiar bem problemática. Relatos indicam que ela cresceu em um ambiente instável, com brigas constantes entre os pais e abusos psicológicos. O pai da Laurie era uma figura distante que nunca demonstrava seus sentimentos, a não ser pelo fato de estar sempre com raiva de tudo e de todos, tendo várias explosões de raiva. Além do mais, segundo algumas pessoas próximas, ele tinha um comportamento absolutamente autoritário e pouco ou nada afetuoso. A mãe dela, por outro lado, além de ser uma mulher manipuladora e muito controladora, frequentemente usava a filha para tentar de alguma forma atingir o marido, colocando a coitada da Laurie no meio das intermináveis discussões do casal. Desde muito cedo, provavelmente por conta do ambiente em que vivia, a garota demonstrava um comportamento manipulador e era muito mentirosa. Para vocês terem noção, os profissionais de saúde mental que tiveram acesso à menina na sua infância e na sua adolescência disseram que ela tinha traços de uma mentirosa patológica. Ela estava sempre tentando se esquivar de responsabilidades e jogar a culpa nos outros para evitar punições. Ela tinha aprendido isso muito bem com a mãe dela, né? Que estava sempre usando ela ali de barganha com o marido. Tudo que acontecia de errado dentro de casa, a mãe dela jogava a culpa na menina para evitar a briga ali com o seu marido. Seus professores relataram que ela frequentemente criava histórias mirabolantes para justificar erros bobos ou mesmo com a intenção de atribuir suas próprias falhas a outros colegas. Essa tendência manipulativa cresceu ao longo dos anos e se tornou parte integral da sua personalidade. O tempo foi passando e na adolescência, a Laurie começou a desenvolver um comportamento controlador em relação aos seus amigos mais próximos. E também começou a se tornar mais agressiva e possessiva em seus relacionamentos amorosos, tornando a vida dos seus namorados um verdadeiro inferno. Ninguém queria namorar com essa menina, gente, é sério, era bem assim complicado, sabe? Alguns amigos da época descreveram a garota como alguém que oscilava entre momentos de simpatia e explosões de raiva desproporcionais. Ela tinha uma forte necessidade de controle e domínio sobre os acontecimentos e não lidava bem com rejeições e frustrações. Quando não conseguia o que queria, ela usava a mentira para manipular as pessoas a fazerem as suas vontades sem que percebessem. O seu primeiro relacionamento sério terminou abruptamente quando o namorado tentou terminar de boa com ela.
e a Laurie fez diversas ameaças e até espalhou boatos falsos sobre ele para tentar queimar o garoto com outras meninas que poderiam ali se interessar por ele. Esse padrão, gente, se repetiria em seus relacionamentos futuros, fazendo com que todos terminassem da mesma forma, com ameaças, fofocas e difamações. Se a gente parar para refletir sobre a sua infância e adolescência, já podemos ver traços preocupantes da sua personalidade. A combinação ali de uma criação instável, um ambiente familiar tóxico e a sua dificuldade em lidar com rejeições podem ter contribuído e muito para a tragédia que viria anos depois. Para a gente conseguir entender essa história toda, agora nós precisamos falar um pouco sobre uma outra pessoa. Então eu apresento a vocês Michael Douglas Shaver, que nasceu em 1979 na Flórida e cresceu em uma família amorosa. Diferente da Laurie, sua infância foi estável e ele era um menino muito tranquilo e estudioso. Desde cedo desenvolveu interesse por trabalhos técnicos e na vida adulta conseguiu um emprego como técnico de monorail na Walt Disney World, um trabalho que ele adorava e do qual ele tinha muito orgulho. O Michael era conhecido por sua lealdade e dedicação. Amigos relatam que ele sempre estava disposto a ajudar quem precisasse e que raramente entrava em discussões. Essa personalidade pacífica pode ter sido uma das razões pelas quais ele demorou tanto para sair do casamento conturbado com a Laurie. Muitas pessoas com esse perfil acabam sendo presas fáceis para manipuladores, pois têm dificuldade em reagir de forma firme e imediata em situações que necessitam de urgência. O que eu percebo, contando sempre esses casos aqui para vocês e falando sobre esse hoje, é que a criação do ser humano conta muito. Eu não quero dizer que quem foi mal criado, digamos assim, né, que teve ali uma infância com pais tóxicos e abusivos, no futuro vai se tornar uma pessoa ruim. Mas o que eu quero dizer é que quando essa pessoa é criada nesse ambiente, ela precisa se esforçar muito para encontrar o caminho certo. Essa é a bem da verdade. E muitas vezes, alguém que não teria tendência a cometer um crime, a fazer algo ruim, se tivesse sido criado em uma família estruturada, quando colocado num ambiente tóxico como esse da casa onde a Laurie cresceu, acaba sim no futuro se tornando uma pessoa bem ruim. A pergunta que fica aqui, na verdade, é: será que o Michael realmente nunca percebeu o perigo que corria ao lado da Laurie, ou será que quando percebeu já era tarde demais? Vocês vão entender do que eu tô falando, gente, porque a Laurie e o Michael se conheceram ainda jovens e se apaixonaram rapidamente. O casamento veio pouco depois e, aos olhos de quem via de fora, eles pareciam uma família feliz. Em 2007, eles tiveram uma linda filha que recebeu o nome de Jessica Shaver. E, a princípio, tudo parecia estar indo muito bem. No entanto, conforme os anos passaram, as coisas começaram a mudar. A Laurie tinha um temperamento difícil e o Michael, que era mais pacato, tentava evitar os conflitos ao máximo, mas as brigas se tornaram frequentes e intermináveis. A mulher era extremamente ciumenta e controladora, e tudo isso fez com que o Michael começasse a perceber que talvez tivesse cometido um erro ao se casar com ela. Relatos indicam que o homem pensava seriamente em se divorciar da Laurie antes da sua morte. Ele confidenciou a amigos que queria sair do casamento, mas tinha medo do que a Laurie poderia fazer. Esse medo não era infundado, tá? Porque, como a gente sabe, ela sempre ameaçava os namorados que, caso deixassem ela, aconteceria coisas horríveis com ele. A gente não sabe até que ponto ela estava blefando ou até que ponto ela estava disposta a seguir em frente. Com todos os ex-namorados, a gente sabe que ela não fez nada, mas dessa vez a coisa era diferente. Porque ela tinha sua família do sonho, seu marido do sonho, sua filha do sonho, sua casa do sonho, e por mais que eles estivessem passando ali por alguns problemas financeiros, ela não iria largar tudo isso. Então, em uma noite qualquer, em novembro de 2015, o Michael e a Laurie tiveram uma discussão muito, mas muito intensa. Testemunhas relataram que o Michael já estava decidido a sair de casa
casa, a Laurie não aceitava essa possibilidade e durante a briga o Michael teria ameaçado sair e pedir o divórcio oficialmente e levar a filha do casal com ele. A Laurie, em um surto de fúria, pegou uma arma e disparou contra a nuca do Michael enquanto ele estava distraído, ou seja, foi bem pelas costas mesmo. Obviamente que ele acabou perdendo a sua vida instantaneamente. E quando ela percebeu que ele não respirava mais, a Laurie entrou em modo de contenção de danos. Ela precisava resolver aquela situação e, em um esforço para encobrir o crime, ela enterrou o corpo do Michael no quintal e concretou a área, criando ali, né, uma espécie de quintal de cimento e de concreto. A mulher, pessoal, não era empreiteira, não trabalhava com isso, então assim, ficou bem evidente que aquele espaço concretado era novo, porque era diferente do restante ali do piso, né, da parte exterior da casa. Mas ela seguiu em frente, tá? Esqueceu que ele estava ali embaixo e foi. Agora, o que ela queria era garantir que ninguém suspeitasse do desaparecimento repentino do marido. Então, ela começou a se passar pelo Michael, enviando mensagens para amigos e colegas de trabalho, alegando que havia se mudado para a Geórgia. Então, assim, todo mundo pensava que ele tinha tomado coragem de ser separado da Laurie, saído de casa e se mudado para a Geórgia, largando lá a mulher com a sua filha. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Bom, ela também fez postagens nas redes sociais do homem para manter toda essa farsa muito ativa e muito realista, sabe? E o tempo passou e parecia que ninguém nunca ia descobrir o que tinha acontecido. Tanto que passou 2015, 2016, 2017 e foi em 2018 que algumas pessoas começaram a sentir falta do homem, acharam as conversas ali, as mensagens meio estranhas, e ele nunca aparecia, ninguém tinha contato físico com ele, ninguém via ele pessoalmente. Então, um dos amigos do Michael resolveu fazer uma denúncia de desaparecimento para as autoridades e solicitou que uma viatura fosse até a residência onde ele morava anteriormente, né, porque supostamente agora ele estava na Geórgia, mas solicitou para que fosse ali onde ele vivia com a mulher e com a filha para verificar o seu bem-estar. Então foi isso, gente. No ano de 2018, uma viatura foi até a casa da família para uma verificação. Durante a visita, os detetives notaram, né, aquele pedaço de concreto novo no quintal. Era muito diferente do restante do quintal. Era algo que era visível que foi feito por alguém amador, sabe? Era uma concretagem, assim, bem amadora mesmo. E embora a Laurie tenha dito que o marido tinha abandonado ela com a filha e se mudado para a Geórgia, os policiais não acreditaram muito nisso, principalmente quando viram todo esse concreto novo ali no quintal. Então eles solicitaram um mandado de busca e eles queriam ver o que tinha debaixo daquela laje de concreto. Assim que o mandado saiu, os policiais voltaram na residência e iniciaram as escavações. E eles encontraram, gente, os restos mortais do Michael enterrado ali mesmo. A Laurie tentou se esquivar das acusações, mas as evidências eram claras. A sua tentativa de sustentar a mentira desmoronou mais ainda quando os investigadores encontraram provas contundentes da farsa que ela manteve por anos, como, por exemplo, o celular do Michael com as redes sociais ali funcionando tudo certinho e as mensagens que ela estava enviando como se fosse o ex-marido morto. Só que agora é que tudo vai ladeira abaixo, porque em uma atitude desesperada para escapar da condenação, a Laurie tentou jogar a culpa na sua própria filha, Jéssica, que na época do crime tinha apenas 7 anos de idade. Isso para mim é assim, bizarro e cruel. Como que você vai jogar um crime dessa magnitude nas costas de uma criança, basicamente? Principalmente quando essa criança é sua filha. Eu, sinceramente, não sei nem como que essa mulher pode ser chamada de mãe. Bom, durante o julgamento, ela alegou que a Jéssica havia atirado no pai para defender a mãe de uma agressão. No tribunal, a Jéssica agora já era adolescente e ela surpreendeu a todos ao tentar assumir a culpa pelo assassinato do pai. Em um depoimento bastante emocionado, ela afirmou que tinha puxado o gatilho para proteger a mãe. No entanto, a perícia desmontou essa versão, provando que o tiro foi disparado de um ângulo incompatível com a estatura de uma criança. Não tinha como uma criança de 7 anos, com aquela altura ali que a Jéssica tinha na época, ter disparado
e ter acertado a nuca do pai dela. Porque se isso tivesse acontecido, né, o disparo teria pegado de cima para baixo, e não era o caso, tá? O disparo estava mais ou menos reto, assim, bem reto mesmo. Então, só poderia ser mesmo a Laurie para fazer isso. O julgamento, inclusive, aconteceu agora, tá? Em 2024, e diante das provas incontestáveis, ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Durante todo o julgamento, ela manteve uma postura fria e distante, sem demonstrar qualquer remorso pelo que havia feito. O advogado dela, inclusive, tentou ali argumentar que ela sofria violência doméstica e eles bateram o pé na questão de que, na verdade, a Jéssica era responsável pelo disparo. Mas a promotoria desmontou tudo isso, né, como eu falei para vocês, por conta do ângulo ali do disparo, de como ele foi atingido. Não tinha como. Isso era, assim, fora de questão. O tribunal também ouviu especialistas em comportamento que descreveram a Laurie como uma pessoa manipuladora e sem empatia, reforçando a sua culpa no caso. A sentença trouxe um certo alívio para a família e amigos do Michael, que finalmente viram a justiça ser feita. A Laurie Shaver passará o resto da sua vida atrás das grades, pagando pelo crime que cometeu e pela manipulação repulsiva que tentou realizar para escapar da punição. Atualmente, a Jessica Shaver, a filha da Laurie e do Michael, vive longe dos holofotes e tenta seguir a sua vida após tudo o que aconteceu. Quando seu pai foi morto, ela ainda era uma criança e o trauma de perder ambos os pais, um para a morte e o outro para a prisão perpétua, marcou profundamente a sua vida. Como eu disse para vocês, né, essa menina foi tão manipulada que durante o julgamento ela até tentou assumir a culpa pelo crime, ou seja, ela estava disposta a ser presa no lugar da mãe, e isso, gente, deixou todo mundo de queixo caído. Porque imaginem só, né, o nível de manipulação que essa menina não sofreu durante toda a sua infância e começo da adolescência. Também ficou claro que ela era emocionalmente afetada por toda aquela situação e que provavelmente levará esse trauma para o resto da vida. Após a condenação da Laurie, a Jéssica foi acolhida por familiares e tem recebido apoio para superar o trauma. Há poucas informações públicas sobre a sua vida atual, o que é compreensível, pois ela tenta manter a sua privacidade e reconstruir a sua história longe da mídia. Realmente, esse é um caso que nos faz refletir sobre a complexidade da mente humana e até onde algumas pessoas estão dispostas a ir para manter uma farsa. Quando analisamos essa história em detalhes, fica difícil não se perguntar em que momento a Laurie tomou a decisão de tirar a vida do Michael. Foi algo planejado ou foi um impulso no calor da raiva? E se o Michael tivesse conseguido se afastar dela antes, será que as coisas teriam sido diferentes? Essas são respostas que a gente não tem porque ela nunca quis assumir a autoria do crime, sabe? E um dos pontos mais perturbadores desse caso, pra mim, é a frieza dessa mulher. Não só ela tirou a vida do marido, como teve a capacidade de continuar vivendo normalmente, encobrindo o crime de maneira calculista. Durante anos, ela enganou amigos, familiares e até mesmo a própria filha. É assustador imaginar que alguém possa manter uma farsa por tanto tempo sem demonstrar remorso. E por falar na filha dela, na Jéssica, como vocês acham que essa menina se sentiu ao longo desses anos todos? Vivendo com uma mãe capaz de algo tão cruel. Com certeza ela era manipulada diariamente. E eu não sei se ela desconfiava da verdade ou se ela não sabia de nada. E o pior, imagina quando ela percebeu o que a mãe dela tinha feito. Isso deve ter sido horrível. E ainda para completar, a Laurie tentou jogar a culpa em cima dela e convenceu ela a assumir a autoria do crime. É bizarro demais. Casos como esse nos fazem refletir sobre os sinais de alerta em relacionamentos abusivos. Eu tô sempre falando sobre isso. Fiquem alertas, porque o Michael, ele queria se separar, mas possivelmente não sabia como fazer isso sem consequências. Eu sei que tem muita gente nesse tipo de situação e eu digo, é melhor você fugir do que continuar num relacionamento que no futuro pode se tornar algo explosivo e, em casos como este, acabar com a sua vida literalmente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Laurie já demonstrava sinais de que poderia cometer um crime assim? Principalmente ali pelo seu histórico de infância e adolescência? O que mais chocou vocês nessa história toda? E qual é a lição que nós podemos tirar desse caso? Eu tiro várias, tá? Tiro várias. Acho que uma das mais importantes é essa.
Se afaste de pessoas tóxicas. E não só de relacionamentos tóxicos, tá? Porque às vezes a gente tem algum familiar que é totalmente tóxico, que vem despejando todos os problemas dele na gente, todas as frustrações, que tá sempre ali, né, naquela vibe ruim. Se afasta desse tipo de gente também, porque só nos faz mal. Eu espero de verdade que esses vídeos que eu trago aqui no canal sirvam de alerta para todos vocês. E se alguém, né, que tá passando por algo parecido, quando assistir um vídeo meu, tenha forças para se livrar desse tipo de coisa. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.